Olá, boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Gaia do Brasil, sou uma pessoa de gênero fluido, artista transformista, drag queen e atual conselheira LGBTQIA+, do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui de São José do Rio Preto. E hoje vamos dar início ao nosso último encontro virtual de ideias. Esse encontro virtual faz parte da programação do Pajubá Festival, realizado pela companhia Ir e Vir, por meio do fomento da Lei Aldir Blanc de São José do Rio Preto, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. O objetivo desses encontros é informar, integrar, reeducar e trazer a toda a comunidade na construção identitária e de gênero. E eu, como sempre, divido a mediação com meu querido Alexandre. Oi, Ale, boa noite. Boa noite, Gaia. Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu me chamo Alexandre Felipe, eu sou psicólogo clínico social e militante das causas LGBTQIA+, e da negritude. E para você que quer acompanhar a programação do Festival Pajubá, é só entrar no Facebook e no YouTube da companhia Ir e Vir. E hoje o tema dessa noite da live é intersexuais, bissexuais e assexuais, a luta pela existência. E para apresentar os nossos convidados dessa noite, eu passo a bola para a maravilhosa Gaia do Brasil. Obrigada! E hoje com a presença ilustre do meu cachorrinho Tony. Hoje temos 3 ilustres convidados. Muito bacana, a gente vai estar discutindo um tema aí bastante forte, diverso. E a primeira convidada que eu tenho aqui para trazer é Yuki. É uma pessoa não binária, autista, assexual e criadora do canal Saia da Bolha. Boa noite, Yuki. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui. É muito bom estar num evento tão grande. Estou muito feliz obrigada. Mesmo. Muito obrigada por você estar aqui. É muito importante ter uma pessoa como você aqui para dialogar com a gente nessa temática hoje tão complexa. Sim, a nossa sim. segunda convidada é Bruna Giorgiani. Giorgiani ou Giorgiani? Bruna, me corrija. Ai, amor, é do jeito que você quiser falar, viu? Porque tá tudo errado esse italiano desse nome aí. Tem J nesse nome italiano. Nem tem J em italiano, gente. Ela que é professora, socióloga e militante feminista aqui de São José do Rio Preto. Muito obrigado, Bruna, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, é uma honra ter sido convidada para estar com vocês aqui. Estou super feliz. Ai, nós que estamos. E nossa terceira convidada é a doutora Thaís Emília de Campos dos Santos. Ela que é doutora em educação, presidenta e fundadora da Associação Brasileira Intersexo, mãe de intersexo, escritora, pedagoga em educação especial e inclusiva, psicanalista, educadora sexual, polidancer e musicista. Porque diante de tantas coisas a gente tem que se divertir também, né? Lógico. Boa noite, Thaís. Eu falei, tem que pôr o polidancer. E a nossa família que ia ser debatida a questão também de sexuais. Eu sou uma mulher bissexual também. Então eu gosto de pontuar isso. Porque às vezes as pessoas falam, a mulher tem filha, é casada com homem, apaga, né? Sim. De servir. Então, então a gente... maravilha, temos aqui a presença de 2 mulheres cisgêneros bissexuais, temos a presença de Yuki, que é uma pessoa não binária, assexuada, então acho que a gente tem aí bastante coisa interessante para dialogar. É isso aí. Pessoal, nós temos esse tema que é um tema bastante pesado, né? É um tema, assim, complexo e muito novo até. Principalmente quando a gente trata do segmento da intersexualidade, é muito difícil, porque muitas pessoas não têm uma clareza. Diante do tema hoje, eu gostaria de chamar aqui a querida Thaís para já começar discursando um pouquinho, ela que tem à frente a ABRAE, para explicar um pouco para a gente como funciona,
Qual é esse movimento intersexual? A palavra é sua, meu anjo. Olá. Então, primeira coisa, eu queria conceituar 3 palavras, tá? Que vem de uma construção complexa de conceitos que a gente vem elaborando já nesses últimos anos, que é a palavra intersexo, a palavra intersexual e a palavra intersexualidade. Às vezes parece assim, nossa, tem diferença? Tem, e isso, para o movimento intersexo, gera um incômodo igual quando alguém usa a palavra homossexualismo para homossexualidade ou homossexual. Então, eu queria conceituar isso, tá? Então, a gente fala de pessoas intersexo para se referir às pessoas que nascem com a variação das características corporais, sexuais e reprodutivas, tá? Então, pessoa intersexo se refere a um sexo biológico. Então, assim como tem macho, fêmea, masculino, feminino, a gente vai ter intersexo, o sufixo terminado em "o". A explicação que a gente não esquece é essa. Quando a gente fala em intersexual, é algo que eu levantei na minha pesquisa de doutorado, que foi sobre educação de crianças e adolescentes intersexo, é a orientação sexual da pessoa intersexo em alguns países. Então, intersexual, a gente vai encontrar esse termo se referindo como orientação sexual no Paquistão e na Índia. No Brasil, a gente não tem essa orientação sexual ainda, sendo tão discutida, mas a gente tem uma outra questão que vem entrando, que depois eu vou colocar para ficar menos confuso, mas então, quando a gente pegar textos, por exemplo, em espanhol, vai estar se referindo a pessoa intersexo como intersexual, por causa da origem das palavras, da linguagem deles e tudo mais. Intersexe, textos normalmente em inglês. No Brasil, pessoa intersexo, tá? Porque se refere ao sexo biológico e é uma marcação de uma luta, né, pela uma identidade biopolítica, né? A gente fala que é uma identidade biopolítica porque envolve uma questão biológica e um direito de querer existir enquanto intersexo e ter direito até a ser registrado como intersexo, um terceiro sexo. Então, a gente está falando de sexo biológico. Eu deixo bem claro até da questão de gênero, porque vai ter pessoas intersexo com cis, vai ter trans, vai ter pessoas intersexo não binário, vai ter pessoa intersexo gay, lésbica, bi, de todas, a gente vai estar em todas as letras da LGBTIQIA+. E aí, intersexualidade, a gente se refere ao comportamento, na verdade, ao comportamento social, as vivências, né, que uma pessoa intersexo passa. Então, o que é a intersexualidade? São essas vivências que, por ter um corpo intersexo, a pessoa ela vai passar. Então, isso a gente vem construindo. Se vocês pegarem texto meu antes de 2018, eu, às vezes, vou estar me referindo a intersexo, pessoa intersexo, utilizando a palavra, às vezes, intersexo e intersexual. Essa construção de se dar conta que intersexo é um sexo biológico veio a partir de 2018 nos debates da ABRAIS, Associação Brasileira Intersexo. Então, isso eu queria conceituar até para quando a gente for conversar que a gente utilizar intersexo, tá? E quando for falar de questões sexuais, sociais, né? É intersexualidade. Então, em relação à pauta intersexo, a gente tem como 2 pautas principais do movimento social, que é o direito de nascer no corpo intersexo e ter registrado como intersexo. Porque a gente acredita que os bebês sendo registrados como intersexo, a gente vai estar garantindo, né, além de notificar o número real dos nascimentos, né, a integridade física e psíquica, né? E o principal, que é a luta pela autonomia e autodeterminação dos corpos intersexos, porque o que acontece no Brasil é que quando uma pessoa, um bebê nasce intersexo, logo se querem fazer cirurgias estéticas plásticas para adequar esse corpo para, né, não é, eu falo que é tão errado, não é nem para o gênero masculino ou feminino, para uma genitália esteticamente por fora, né, para uma vagina ou para um pênis. Seria o que é feito no Brasil, né?
E isso é bem complexo, porque aquele corpo, aquele bebê, ele não pode expressar o que ele deseja para o corpo dele, né? E a gente tem muitos casos de pessoas que, muitos mesmo, acredito que a maioria que foram operadas de bebê, chega na adolescência, na puberdade, é uma guerra hormonal a vida inteira, porque não é porque fez essa cirurgia plástica por uma vagina quando bebê, não acabou aí. Vão ser cerca de 7, 8 cirurgias até a vida adulta, porque a cirurgia, o tecido não cresce, né? Então tem que ficar fazendo amplificação da vagina, tal. Para um adulto que faz a cirurgia de transição porque quer, porque decidiu aquilo, já é um processo doloroso, todas essas cirurgias. Agora, imagina uma criança. E aí, fora que a gente tem o entendimento de que, às vezes, os curativos que são feitos, colocar, né, tudo, né, que tem que ter o amplificador e tal. O que acontece? A criança pode entender até como uma violência dos pais com ela, né, nesses processos. E é meramente estético, porque vai ter que tomar hormônio a vida inteira para desenvolver, por exemplo, um corpo mais feminino ou masculino. Porque a produção hormonal, cada corpo intersexo é único. Então, tem toda essa questão, esse conflito, muitas pessoas que, e daí entra além da questão do corpo, do hormônio, das várias cirurgias, né, a questão do consentimento, entra a questão da identidade de gênero e da orientação sexual. Por quê? Não é porque fez uma vagina naquele corpo, né, às vezes faz uma mutilação em casos de bebês que nascem com tanto genital masculino como feminino. Então, faz a equipe médica, né, aconselha, né, os pais, às vezes, olha, é melhor nesses casos fazer uma vagina. E aí, não significa que porque fez uma vagina naquele corpo, que aquela pessoa vai ser uma mulher hétero que quer ser penetrada, né? Então, o que acontece muito? Pessoas que chegam na vida adulta e nunca usaram aquela vagina porque não quiseram, porque são lésbicas. Outros casos de ter uma identidade de gênero masculina e não dá mais para recuperar aquele outro órgão que foi mutilado numa cirurgia, porque não tem como. Então, o que a gente luta hoje é pela autonomia mesmo, que essas crianças sejam educadas para conhecer, saber da realidade delas, que as escolas possam falar abertamente de que existe uma diversidade dos corpos, uma diversidade dos sexos. Tem professores de biologia aqui em São Paulo, eu já vi isso, que eles explicam, em vez de falarem de síndromes dos cromossomos sexuais, eles explicam, existem macho, fêmea, intersexo, e essas pessoas têm características assim. E um professor desses eu entrevistei na minha pesquisa de doutorado, e ele falou que sempre aparece alguma aluna contando, eu sou assim, que legal, e se sente acolhida. Então, a luta é realmente, esse autoconhecimento, autonomia, autodeterminação, né, porque a pessoa possa escolher e que se eu jogue essas cirurgias pelo menos para a puberdade, porque aí a gente já consegue ter uma escuta da pessoa, né. E eu sempre falei para jogar para adolescência, né? Aí veio uma menina com 22 anos procurar a Bra e falou: Thaís, vocês sempre falam para esperar pelo menos a adolescência. Eu fui operada com 14 anos, não sabia o que estava acontecendo direito. Falam que tem equipe multi, a psicóloga nunca ficou sozinha comigo, chamava a minha mãe junto sempre e falavam que era melhor eu continuar menina mesmo. E aí me operaram. Hoje eu quero transitar para masculino porque ela sempre, né, eu estou usando no feminino e tal, mas porque ela me procurou agora enquanto menina com nome feminino. E hoje acontece toda essa descoberta dela de que ela tinha características biológicas masculinas também que foram tiradas sem consentimento. E hoje vem pensar nessa questão da transição. Então, isso faz ela até pensar, será puberdade? A gente sempre aconselha a chegar, mas será que todo adolescente tem essa autonomia, esse enfrentamento de falar para o pai, para o psicólogo, para o médico, olha, eu quero isso? Então, é uma situação bem complexa, a questão das pessoas intersexo. Isso começa no pré-natal, no nascimento, um despreparo total. Eu vejo isso no caso do meu filho, quando nasceu, em 2016, eu falo que não é tanto tempo assim, 5 anos, e ter
passado por essas orientações. Dentro de uma faculdade de medicina, cada médico me falava uma coisa, eles não tinham uma coerência sobre o assunto. Então, alguns falavam, olha, nesses casos a gente faz uma vagina nele e você educa ele como menina. E foi quando eu comecei a pensar, estava no início do doutorado e pedi para o meu orientador, preciso mudar minha pesquisa. Olha só a frase do médico, a frase dele é não binária. A gente faz uma vagina nele, olha, e você educa ele como menina. Ele não tinha certeza. Eu respondi isso ao médico, mas o que você está falando? Né? A educação não tem esse poder. Olha, eu estou te educando como menina, eu estou te impondo. Não tem, senão não existiriam pessoas trans. Todo mundo tem uma educação imposta para corresponder, né, o pênis, né, se espera que seja, né, um homem. Então, e não é o que acontece. Então, e nesses casos, eu entendia meu filho como uma pessoa, um corpo não binário, o corpo não binário, né? Depois comecei a entender mais o termo intersexo, porque a maioria das pessoas intersexo, na verdade, não tem características dos dois sexos, elas têm ausência de órgãos, né? Então, assim, é uma luta bem complexa e eu não sei quanto tempo eu tenho ainda para falar. Fica à vontade, Thaís. Tá bem interessante. Tá bem interessante porque ainda é um caminho que muitos de nós aqui a gente não tem tantas informações. Então é bacana você trazer um pouco disso. Logicamente que depois o Alexandre vai fazer perguntas para você, mas se você quiser falar mais alguma coisa, pode completar. Tá. Então, assim, hoje a gente está... quando meu filho nasceu, ele também ficou sem registro de nascimento, porque os médicos no hospital falavam que não tinham como me fornecer a declaração de nascido vivo, porque ele não era sexo masculino nem feminino, então tinha que fazer uma investigação de exames, e eu não aceitei. Eu falei, eu não vou assinar altas porque eu não vou sair sem um documento que prova que meu filho existe. Aí eles fizeram um papel lá do hospital, né, uma declaração. Eu pesquisei na época no Google, achei uma matéria do Fantástico falando que chegavam bebês aos 4 anos. E aí, um ano depois, eu descobri que existia uma lei de 2012 que tem como ignorar o sexo dos bebês intersexo. E a certidão de nascimento ela é emitida com o nome que você quiser, não precisa ser um nome neutro, porque alguns médicos forçam ainda a gente colocar nome neutro. E eu penso, o nome, gente, o nome é a coisa mais fácil, tem nome social, a gente pode, sabe? Não precisaria de toda essa lei. E aí, então, aí o que acontece? E aí a certidão de nascimento é emitida sem aparecer sexo. E o RG também sai o CPF. Ano passado a gente teve um primeiro caso que a mãe, já com orientação da BRAE, tirou o RG, CPF da criança recém-nascida, com o nome e não sai o sexo. Então tem essa lei desde 2012. O meu filho, por desconhecimento médico, por uma questão que eu acho que até a Bruna, como socióloga, né, eu acho que entende isso bem, a gente tem vários campos ignorados na DNV. Você pode ignorar o pai, você pode ignorar o sexo, você pode ignorar se for cesárea e parto. Mas por que só o sexo eles não conseguem ignorar na prática? Entendeu? Eu acho que isso diz muito sobre a sociedade que a gente vive, heterocis normativa, binária. Então, isso é muito forte, porque quando você pergunta para os médicos, e o termo ignorar aqui do parto, porque eu não sabe qual é parto. E o ignorar, porque eu fiz isso no meu doutorado, eu conversei com vários médicos, quando não sabe o pai. Normal. E por que no sexo vocês não preenchem? Deixam a criança sem documento. Meu filho ficou 60 dias sem documento, eu fiquei sem auxílio maternidade, porque eu desconhecia essa lei e porque eles realmente ignoraram. Então, depois disso, muitos estados começaram a fazer resoluções próprias, mas querendo limitar a idade para definir um sexo. E até quantos meses fez exame já sabe se tem mais característica masculina ou feminina. Gente, tem corpo que tem 50% de cromossomo XX e 50% de cromossomo XY. Não é nem masculino nem feminino, é intersexo. Tem que aceitar que existe essa diversidade. Então, assim, é muito... Eu acho que quando as pessoas se deparam com um bebê intersexo, você tem que desconstruir muita coisa. E essa desconstrução não é fácil, sabe? Ele nasceu dentro de uma instituição, de uma universidade.
E eram professores de que estavam lidando e não conseguiam. Só o último professor que apareceu lá, que ele fazia cirurgia em adultos trans, que chamaram para tentar definir o sexo, né? Esse bebê afinal é o quê, né? E nos corredores do hospital, né, a conversa era, nasceu um bebê hermafrodita. Então, nossa, era uma coisa. Da enfermeira entrar chorando porque as amigas queriam que ela tirasse foto da genitália para mostrar para as outras, e ela falou que não ia fazer isso. Então, assim, eu que estava pós-parto, tinha que dar suporte psicológico para a enfermeira. E aí eu fico pensando em tudo isso. E tem um caso que chegou para a Brai há 2 anos, nasceu há 2 anos, e a hora que o bebê nasceu, não tinha visto no pré-natal que era intersexo. O médico gritou: nossa, o bebê é hermafrodita. Enrolaram o bebê no lençol e saíram, não mostraram para a mãe e deram sedativo para a mãe. Depois chegaram para a mãe, aqui em São Paulo, viu, gente? Não foi, porque às vezes a gente pode pensar, não, isso foi em uma cidade pequenininha e tal. E aí, falou para a mãe: olha, o neném nasceu assim, mas a senhora pode dar para adoção. Tipo, vai para adoção. E aí a gente, quando coleta as histórias com as mães, quando é no pré-natal, sugerem aborto. Então tem um debate, eu não posso abortar se é um direito da mulher, uma vontade da mulher, uma decisão dela. Mas se o bebê tem uma genitália ambígua, não está afetando nem o cérebro nem o coração. Aí eu indico aborto. Então a gente fica pensando que sociedade é essa que a gente vive, né? E aí vem essa mãe, ficou chorando, desesperada, e ela imaginou que o filho dela, que aparência que tem meu filho, né? E aí vem uma auxiliar de enfermagem, com pouco estudo, chega para ela e fala: olha, seu bebê está com fome, você quer amamentar? E ela: mas eu tô com medo dele, lógico, não deixaram nem a irmã dela tirar foto do bebê, né? E ela falou: olha, seu bebê é igual a todos os outros, é lindo, só o pipizinho que é diferente. E ele tá com fome, precisa de você. Aí pegou esse bebê, deu pra mãe, ela falou que a hora que ela amamentou veio aquele vínculo e ela sentiu: eu tenho que cuidar e proteger desse bebê, porque se eu não cuidar, quem vai cuidar? Então, assim, são situações muito únicas. Então, a gente tem situação de crianças com 4 anos com incontinência fecal urinária, porque foi fazer cirurgia de plástica de vagina, e aí o que aconteceu? Cortaram a bexiga, aí necrosou a bexiga, teve que amputar a bexiga. Então, assim, tem casos assustadores. Então, a questão intersexo vai desde a questão do respeito ao psíquico mesmo, à integridade física e psíquica, a questão do respeito ao gênero, como vai construir o gênero da criança, como ela vai se identificar, e a questão da saúde mesmo, porque em função dessa não aceitação desses corpos, e o Brasil é muito atrasado, porque desde 2003, 2006, teve o Consenso de Chicago, onde se fala de autonomia, de escuta do paciente e tudo mais, e o Brasil ainda segue uma normativa do Conselho Federal de Medicina de 2003, anterior ao Consenso de Chicago, que fala e normatiza essas cirurgias como procedimento. Para ver como somos atrasados, basta no mês da visibilidade intersexo de 2020, onde teve um documento da ONU pela saúde e integridade das pessoas intersexo, e o Brasil ter sido um dos únicos países que não assinou. Então isso é muito forte, né? E aí, é lógico, a Brai, né, eu fiquei super triste, porque a gente se relaciona com as outras associações de outros países, e aí eles fizeram até uma nota de apoio ao Brasil, à Brai, né, porque eu falei: gente, todo mundo comemorando, e eu, né, quase todos os países da América Latina assinaram, e o Brasil não. Eu pensei: que vergonha, né? Aí fizeram uma nota de apoio. Mas é isso, depois eu vou deixar mais para o debate. Quem se interessar um pouco mais, tem o livro da história do Jacob. Que maravilha. E aí depois você vai falar um pouquinho sobre o livro, que eu tenho certeza que o Ale vai perguntar isso. Thaís, eu que agradeço, muito obrigada. É um assunto bastante forte, principalmente a situação dessa mutilação em bebês, né? Realmente esse tempo de espera é necessário, entendeu? Para se falar, né, sobre
inexplorado, é um tema muito inexplorado pela sociedade no geral. E para falar sobre temas invisíveis, que é hoje, né, a nossa pauta, eu vou convidar agora a querida Bruna, ela que é uma mulher cis, bissexual, que atualmente vive num relacionamento hétero, né? E que isso acaba, de certa forma, tirando de você essa visibilidade, né? A gente teve aí, durante esse período de campanha, bastante discussão acima disso, que as pessoas falavam, não, ela tem um parceiro que é homem, ela é hétero. Ou seja, o fato de você ser bissexual, para a maioria das pessoas, é ficar em cima do muro, ou somente se você não ter nenhum tipo de relação com homem, né? Porque você nasceu no sexo biológico feminino, então se você se relacionou com homem, você já não pode ser bissexual. Conta pra gente, Bruno, que é muito, muito forte isso também. Com certeza, Gaia, porque assim, né, isso que a Thaís traz, nossa, inclusive é maravilhoso escutar a Thaís, porque a gente sempre aprende, assim, né, 1 milhão de coisas. E eu imagino que estar à frente da Abrai seja incrível, assim, seja um aprendizado e um processo incrível. Mas isso que ela traz, por exemplo, sobre a incompreensão dos corpos que não são macho e fêmea, sobre a não aceitação desses corpos, cai numa perspectiva filosófica muito antiga que nós chamamos de maniqueísmo. Nós, por conta da nossa tradição, inclusive uma tradição religiosa, dogmática, o maniqueísmo ainda é anterior à nossa tradição cristã, mas a nossa tradição ela é influenciada, tá? Depois, por esse maniqueísmo, a gente entende o mundo através de uma perspectiva, ou é isso, ou é aquilo. O meio termo não existe. Porque isso é uma simplificação de um processo de identificação que é importante. Porque assim, desde que a gente nasce, né, e a gente cresce, a gente consegue se afirmar enquanto sujeito no comparativo. Então, eu sou isso porque eu não sou aquilo. Mas isso é só parte de um processo de identificação. Essa não é a totalidade da realidade, porque a totalidade da realidade transita entre nuances, entre ser isso e aquilo. Há todo um caminho entre ser heterossexual ou homossexual. E esse caminho, ele está expresso, inclusive, pela bissexualidade. Em tantas outras coisas da nossa vida dessa maneira. E com relação à sexualidade também, né? Se com relação aos corpos, que é uma coisa física e dada pela natureza, é uma condição biológica e está dada, as pessoas ainda se negam a entendê-la como existente, como factual, quando isso cai na nuance das relações amorosas, né? Dos desejos sexuais, isso fica muito mais difícil de ser compreendido no sentido de que, não, isso é imaginação sua, ou isso é frescura, ou você só tá indeciso, ou você não sabe o que você quer. E é um problema, porque essa invisibilidade da bissexualidade, ela tá tanto no campo dos heterossexuais, quanto no campo dos homossexuais. E isso tá dentro, isso acaba por acontecer justamente por conta da nossa visão, da nossa sociedade tão machista. Em que sentido? São duas realidades diferentes, você ser um homem bi e uma mulher bi. Isso é um fato, né? Se você tá ali dentro do que a sociedade entendeu como masculino e feminino, se você tá dentro desse binarismo, há uma diferença no trato em que essa pessoa se posiciona como bissexual. Então, pro homem, como o machismo opera na sua definição da bissexualidade. Para um heterossexual, um homem que se diz bi é menos homem, ele é menos macho, ele é menos viril, ele é menos, né, ele deseja menos mulheres, ele é um fresco. Para um gay que, e não só para o gay, né, mas para hétero, mas para muitos gays que são bifóbicos, ele é só um enrustido. E aí a gente recai no machismo, porque isso é uma perspectiva machista, é uma perspectiva de que
Pra você ser, mesmo para você ser um homem homossexual ou um homem heterossexual, você tem que ter um comportamento. Porque, olha, não, é um gay enrustido, imagina, ele não pode ser bissexual. Porque um bissexual, porque uma pessoa que fica com um homem não pode desejar mulher também. O que também cai numa perspectiva meio misógina, né? Porque a gente tem muitos gays que são misóginos, que... Ai, que nojo, vagina. Ai, que nojo, mulher. Ai, que nojo, racha. Muitos homens gays têm esse comportamento. E essa misoginia, ela é responsável pela invisibilização dos homens bissexuais, né? Então, ser um homem bi é ser um homem falho. Tanto se você for um homem... pela perspectiva dos homens heterossexuais, quanto pela perspectiva dos homens homossexuais. Porque você tá ali porque você ou é um fraco, um frutinha, uma bichinha enrustida, ou alguma coisa nesse sentido. Com relação à mulher bissexual, ela pode cair em 2 campos. No campo do ódio, né? E no campo da fetichização. Porque se uma mulher se declara bissexual, a primeira coisa que passa pela cabeça de um cara que descobre isso, não é que isso é só a maneira como ela orienta o afeto dela e necessariamente e ela vai orientar esse afeto para um ou para outro dentro das relações íntimas dela. Para esse cara, essa mulher automaticamente é promíscua. Ela já vai querer fazer sexo com um homem e com uma mulher junto. Esse cara já vai idealizar uma relação sexual com essa mulher. E essa liberdade sexual de ter relações não só entre 2 pessoas, entre 3, entre 4, relações grupais, enfim, não tá escrita na minha orientação sexual. Tá escrita na minha liberdade ou na maneira como eu me comporto sexualmente. A minha orientação sexual e a maneira como eu me comporto sexualmente são 2 coisas diferentes. Então, a perspectiva de que o bissexual ele é promíscuo é diferente, coloca num outro campo, no campo de que isso é sem vergonha, é safado, né? É oba-oba, vai na balada, beija todo mundo, quer ficar com todo mundo. E aí, isso se estende também para um outro lugar, que é o lugar de quando você tá dentro de um relacionamento. Muita gente, tanto lésbicas quanto gays, né, tanto heterossexuais, não gostam de namorar bissexuais porque tem uma ideia de que, mas ele vai estar sentindo falta da outra coisa, ou ela vai estar sentindo falta da outra coisa. Isso é um tratamento tão superficial de uma relação afetiva e sexual, porque se você diz que o sujeito que tá comigo, por ele ser bissexual, necessariamente ele tá sentindo falta de outra coisa, você tá reduzindo essa relação afetiva ao órgão sexual. Por quê? Tá sentindo falta do quê? Do pênis, se tá com uma mulher? Se tá com um homem, tá sentindo falta da vagina? Essa outra coisa que se sente, então, é o órgão sexual. Então, a relação sexual, a relação afetiva, ela tá única e exclusivamente ligada também ali ao órgão sexual. É mais uma perspectiva de como é superficial ou como nós somos incapazes de ter um olhar mais profundo para as relações, como quem é bifóbico, né, a gente chama de bifobia, esse sujeito, ele tá imerso na aparência das coisas, na superficialidade das coisas e da expressão humana, como se ela pudesse ser só isso ou só aquilo, e isso por si só já explica a pessoa. Uma outra coisa que eu anotei aqui é justamente isso que a Gaia trouxe, que é uma perspectiva muito interessante. A invisibilidade da bissexualidade, ela se dá porque a pessoa só é bissexual quando ela tá solteira. A partir do momento que ela passa a se relacionar, a bissexualidade dela acabou. Porque se eu sou uma mulher e me relaciono com um homem, então eu não sou mais bi, eu sou hétero. Se eu sou uma mulher e me relaciono com outra mulher, então eu não sou mais bi, eu sou lésbica. E a realidade é que estar num relacionamento com uma pessoa não invalida o fato de que se um dia eu sair desse relacionamento, eu posso me interessar por outra pessoa. Ou se eu não tiver um relacionamento monogâmico, eu posso ter relações com outras pessoas, tanto homens quanto mulheres. Ou pessoas sem gênero, ou pessoas não binárias, ou pessoas gênero fluido, enfim, que aí já é um campo mais amplo ainda. Mas a questão por que as pessoas não conseguem entender
que a bissexualidade, quando o bissexual tá numa prática de relacionamento, tá numa prática amorosa, isso não acaba com as outras nuances dele. Isso não acaba com as outras características de orientação sexual dele. Na realidade, é só aquele momento, né? Mais uma vez, eu digo que isso é a superficialidade da análise das coisas. E talvez porque seja mais cômodo para as pessoas entenderem, justamente por conta dessa nossa perspectiva histórica maniqueísta, entenderem as pessoas e as relações. É muito mais fácil, porque eu estava vendo um vídeo outro dia e a pessoa falava isso, eu achei muito interessante. Ainda que a gente tenha muita homofobia, né, muita nessa sociedade, a gente ainda tem um movimento LGBTQIA+, estabelecido num campo de luta que já está mais avançado, que já está carregando bandeira, que já tem uma visibilidade. Mesmo que sofra, há uma visibilidade dessa luta. Essa luta existe. A homofobia, ela já é compreendida por uma boa parte, não toda, óbvio, da sociedade. Então, é uma luta que existe. É uma luta reconhecida. É uma questão que se reconhece. Mas quando você tem uma orientação sexual que não existe, que é invisível, que só existe na ideia e que na prática ela se torna impossível porque a sociedade não é capaz de ler que um bissexual esteja num relacionamento hétero ou homo, porque aí ele já é automaticamente anulado. Se não existe a visibilidade, não existe luta para romper as barreiras. Por isso que marcadores sociais, a gente sempre discute muito isso dentro da sociologia, né? Por exemplo, ter uma lei que condene mais severamente alguma coisa, tipo a violência contra a mulher. Ter uma lei contra o feminicídio. Na prática das relações sociais, essa lei, ela não necessariamente vai resolver. A gente sabe que não resolve. Que o que resolve a diminuição da violência contra a mulher é a educação, é uma outra sociedade, enfim. Mas qual a importância de você ter um marcador social para esse ato que é o feminicídio ou a violência? Você possibilita que isso se torne visível e os problemas dessa luta, os problemas dessa situação, os problemas dessa injustiça possam ser combatidos, porque eles existem. A gente não consegue combater aquilo que não existe. E se a bissexualidade é uma aspiração de idealização de orientação sexual, porque na prática ela não existe, a gente não consegue combater a bifobia. A gente não consegue combater esses discursos de exclusão das pessoas bi. E aí, dentro da sigla, né, que é uma sigla importante, é um movimento de luta muito importante, é um movimento histórico, a gente vai ter, e a gente sabe, já vem falando sobre isso, a gente vai ter letrinhas aí que vão se destacar mais do que outras, e algumas que não são nem consideradas, né? Eu também vi um garoto uma vez falando sobre a Lady Gaga, e ele falava assim que a Lady Gaga se coloca, né, se assume como uma mulher bissexual. E ele falando assim que por ela estar num relacionamento heterossexual, automaticamente, inclusive a comunidade LGBTQIA+, tratava ela como simpatizante e não como uma mulher bi. Porque ela deixou de ser bissexual, porque ela estava num relacionamento com um homem. Então ela já não é mais bi, ela é simpatizante da causa. E aí, ter ícones, ter expoentes famosos, pessoas com voz, grande voz, para falar sobre essas causas, é fundamental para o avanço da luta por essas causas. Então, se você tem uma Lady Gaga, que é um ícone do pop mundial, e que é uma mulher muito consciente, uma mulher que tem aí as suas militâncias, se você invisibiliza essa causa dentro da luta dela, você não tem avanço. Porque eu sou só a Bruna aqui do interior, pequenininha, tenho lá só 3 mil seguidores no Instagram. Essa mulher atinge o mundo inteiro. A voz dela é super importante, mas ela continua sendo invisível. Então imagina a gente pequenininha, né? A Thaís falou, eu também sou uma mulher bi. Imagina a gente pequenininha aqui no nosso cotidiano, como a gente não existe. E a Gaia trouxe isso, que chegou de fato durante a campanha, as pessoas questionando como que numa das plenárias LGBTQI, a gente do Coletivas, eu e uma outra das meninas, estávamos. Por que nós estávamos? Que nós não éramos, nós não tínhamos lugar de fala. Oi? Meu amor? Como assim? Que superficial, né?
E eu ainda tive que escutar isso e esse questionamento. É muito triste ter que lidar com uma existência que é negada por todos os lados, né? Então, a luta e a visibilidade é fundamental. Acho que é isso para começar. É tanta coisa. Bru. É muito grande, né, e extenso. Da mesma forma que Thaís explicou sobre a situação de pessoa intersexo e essa invisibilidade, né? Logo que já nasce, já de sugerir a cirurgia como precisa ser homem ou mulher para continuar a vivendo ou para ser reconhecido como ser vivo. Parece que para as pessoas bissexuais, elas não podem se apegar a um relacionamento afetivo monogâmico para serem validadas como pessoas bissexuais. É algo muito louco isso. E aí, quando a gente chega na nossa sigla A, a gente acaba ficando ainda mais invisíveis ainda, né? Porque dificilmente, ainda mais nessa sociedade atual que vivemos, onde o consumo da indústria do sexo é tão grande, quando a gente parte para a situação de entender que existem pessoas que são assexuais, se for essa forma correta, ou se não for, você me corrige, Yuki. A gente entra naquele pino, né? Meu Deus, eu não conheço ninguém que é assim. Eu conheço pessoas que estão solteiras há muito tempo porque querem, mas isso não diz respeito que elas são assexuais. Yuki, a palavra é sua. Eu sei que você, como eu, compartilha da bandeira T transgênera, de ser uma pessoa, você como não binária e eu como uma pessoa de gênero fluido, e a gente já tem algo aí em comum, né, na não binariedade e na fluidez, mas quando entra para esse lado desse lado assexual, fala um pouco pra gente qual que é as suas experiências. Bom, assim, as pessoas têm muita dificuldade em entender as coisas, isso é óbvio. Eu sou pansexual, então eu sei, eu entendi tudo que tu falou, assim, eu passei por todas essas situações, ainda passo. E dentro da assexualidade, somos pessoas que eu vou resumir o que é a sexualidade. São pessoas que não gostam ou não praticam sexo e, vou dizer assim, coisas românticas, que são ter um relacionamento, beijar, todas essas coisas. E dentro da sexualidade, a gente também tem pessoas que, eu vou dizer assim, uma traquinas meio a meio. É um pouco assexual, mas também não é, que é o meu caso, que eu me considero assexual da zona cinza, que eu estaria entre uma pessoa sexual e ser assexual ao mesmo tempo. E assim, quando eu estou em relacionamentos, porque às vezes eu me interesso para ter algum relacionamento, já sou invisibilizado, eu não existo. Mas tu não era assexual? Como assim tu tá em um relacionamento agora? Né? Então as pessoas, elas não conseguem entender. Ou tu é uma coisa ou tu é outra, tu não pode ser as duas ao mesmo tempo. O ser humano, ele não é algo simplista, a existência humana não é simplista, não tem como simplificar essa existência. Ela é diversa e ela é complexa. Eu sou autista, eu sou não binário, eu sou assexual, eu sou pansexual e também eu sou uma pessoa não monogâmica. Olha tudo que eu sou. E eu tenho certeza que eu posso ser mais coisas ainda, e as pessoas lá no meu canal no YouTube sempre vêm com os mesmos papos de a sexualidade é para chamar atenção, a sexualidade não existe, tu é traumatizado, te estupraram e, sei lá, um padre veio correndo atrás de ti, tu tem medo e daí tu não quer assumir relacionamentos, mas não é, a gente só quer poder viver a nossa vida da maneira que a gente acha interessante e não ser julgado como a tia dos gatos que vai ficar, sabe? Porque assim, eu já tenho quase 30 anos e eu ouço isso, que eu vou ser a tia dos gatos, como se fosse algum problema, sabe? Eu não tenho problema em não ter um relacionamento na minha vida. Para mim, o problema é eu estar num relacionamento que eu não quero estar. Isso é sim um problema. Não querer ele. E, assim como grande parte da comunidade, a gente, assexuais, somos invisibilizados sim. Tanto que lá em 2018, se eu não me engano, eu criei o Saia da Bolha exatamente para falar sobre isso. Porque no YouTube,
ou eram... no YouTube não tinha nada sobre a sexualidade, ou eram gringos falando, ou eram documentários, tudo voltado para o acadêmico, não tinha uma pessoa sexual explicando de forma fácil e que todo mundo possa entender o que é a sexualidade, o que não é a sexualidade, todas as nuances da sexualidade, porque tem demissexuais, tem sexuais estritos, tem os aromânticos, que é outra categoria, porque a gente separa o sexo e o romance. Então tem assexuais que podem não querer a parte sexual, mas a romântica querer. A gente tem os demissexuais, que são pessoas que precisam ter um laço afetivo com alguém para resolver ter um relacionamento, ou ficar com a pessoa, ou fazer qualquer coisa. E a sociedade, ela simplesmente não entende. Demissexuais são vistos como pessoas mimadas, como assexuais que estão ali só para te enganar. E sem falar, eu sempre ouvi aquela conversa de mas deve ser horrível ficar num relacionamento com assexual. Imagina tu não poder transar, o que eu vou fazer da minha vida? Eu mesmo pensava isso antes de me descobrir assexual. Eu falei assim, nossa, eu espero não ser assexual, porque deve ser um inferno. Como viver numa sociedade extremamente sexualizada sendo assexual? E assim, faz acho que uns 2 anos pra cá que começou a ter a visibilidade sobre a sexualidade. Eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, que a pandemia, eu não consigo mais ter noção de tempo. Mas foi na parada de São Paulo que Cup, que é uma pessoa não binária, foi convidada para estar no carro lá para representar os assexuais. E eu, assim, achei maravilhoso, porque antes não se tinha notícia, ninguém falava sobre a sexualidade em lugar nenhum. E daí, daqui a pouco, tu tá lá numa parada, onde tá todo mundo vendo. É maravilhoso. E eu consigo ver a diferença como criador de conteúdo, eu vejo a diferença de 2 anos para cá, como mudou. Ainda existem muitas pessoas que não entendem o que é a sexualidade, não conseguem entender a nossa vivência, mas eu vejo que a ignorância está, vamos dizer assim, se dissipando, não é algo tão pesado quanto era alguns anos atrás. E, que nem eu falei, eu criei o meu canal porque eu gosto muito de falar, eu estudo muito, eu sou autodidata, e como assexual, eu achava extremamente, ainda acho necessário, ter essa visibilidade, ter alguém para bater no peito e falar, não, a gente existe, estamos aqui, só porque você não entende a nossa existência não quer dizer que a gente vai sumir do mundo, porque continuamos aqui, tu querendo aceitar a minha existência ou não, porque eu sempre recebo muitos comentários, também porque eu sou uma pessoa não binária, né, de pessoas me comparando com Transformer e helicópteros de combate, falando que não acreditam em mim, e eu fico, tá, mas eu não preciso te provar nada, eu já existo, eu já sou o que eu sou, tu entendendo sobre isso ou não. E também, na minha jornada como assexual, eu estava morando em São Paulo, tem uma ONG também que é de assexuais, que eles me ajudaram muito, que eu esqueci agora o nome deles, que é tanta sigla assim que eu esqueço. Que eles me ajudaram muito, porque eles também disponibilizam muitos conteúdos sobre isso na internet. E eu, como uma pessoa criadora de conteúdo, como estudante de psicologia, eu também quero bater no peito e criar conteúdo e trazer essa representatividade para nós assexuais. Porque, assim, eu sei que na primeira vez que tu ouve falar sobre a sexualidade, pode parecer muito complicado, mas, assim, a existência humana não é fácil de entender, não é simplista. E se tu vê dessa forma, sinto muito. Não é porque tu quer que as coisas vão ser assim. E era isso que eu tinha para falar, eu nem sei muito tudo que eu quero falar. Obrigada, Yuki, obrigada. É interessante porque vai chegando, né? Apesar do B estar ali, sempre quando a gente cita o LGBT, né? O B, a gente já sabe qual é a situação do B na sociedade, a Bruna já sinalizou aqui. Quando a gente cai para o Q, I, A, P, ixi, aí, amigo, ninguém quer tentar entender. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E por isso que é tão importante ter vocês aqui, que está aqui representando um pouco dessas letras que
que são tão invisibilizadas. Agora eu passo a palavra para o meu querido Alê, que vai fazer uma pergunta aí para a querida Thaís. Ok, então eu vou começar a fazer as perguntas para a Thaís, como ela tem que nos deixar, porque ela tem um compromisso. Então vai para a Thaís primeiro, tá? Ô Thaís, a sociedade ela tem a necessidade de definir o ser humano como sexo masculino ou feminino, conforme o órgão genital, como você falou. E quando falamos em pessoas intersexo, vai além da ambiguidade genital, do pênis e vagina. Só que muitas pessoas conhecem só por isso, né? Por essa ambiguidade. Eu gostaria que você falasse o que tem a mais em relação da questão da ambiguidade. E o que mais a sociedade confunde quando fala-se de pessoas intersexo? Oi, então, o conceito mesmo de intersexo vai ser qualquer variação corporal relativa à parte reprodutiva sexual. Então, o que entra a parte reprodutiva e sexual? Cromossomos, então pode ser pessoas XXY, são intersexo, X0, XXXY, X frágil, então qualquer alteração. Então, pessoas que têm quiméria, que vai ter um percentual de cromossomo X, outro de Y. Então, quando a gente fala da parte cromossômica, a gente vai estar falando das variações mesmo no cariótipo. Aí eu pergunto, quantos de vocês já fizeram o cariótipo para saber se estão XXY? Tem muito mais intersexo que a gente imagina. Eu nunca fiz. Mas eu tive um filho que teve que fazer. Dos outros eu não fiz. Então, assim, a gente não. Quando se fala que tem 1,7% da população de intersexo, eu tenho certeza que tem mais. Porque muitas mulheres trans, quando vão fazer os exames para a transição, descobrem que são intersexo de adulta. E elas não tinham nenhuma alteração no genital. Então, assim, e aí? Entendeu? Aí descobre, algumas vezes, alguma coisa no cariótipo, alguma coisa em algum exame e tal, alguma ausência, por exemplo, que o testículo era ovotestes, que pode ter características de ovários. Então, acontece muito, gente. Se for nos ambulatórios, nos núcleos trans da vida, vocês vão achar umas histórias. E aí, porque não é, a maioria das pessoas intersexo não nasce com a genitália ambígua, não nasce com os dois genitais. A maioria vai descobrir ou na adolescência, quando uma menina, né, eu vou falar menina por causa da identidade de gênero, não menstrua. A mãe procura um médico porque todas as amiguinhas já menstruaram e ela não. Com 15, 16 anos menstruou. Vai fazer um ultrassom, não tem útero. Vai fazer um ultrassom, não tem ovário. Gente, se não tem útero, é intersexo. A ausência de órgãos reprodutivos. Então, muitas mulheres, elas não gostam de falar que são intersexo, porque isso para elas é como se elas fossem menos femininas. Existe isso. Então, elas preferem dar o nome da síndrome que elas têm, do diagnóstico, do que falar que são intersexo. E isso atrapalha a luta pelos bebês. Entendeu? Porque a gente fica com uma notificação baixa. E assim como muitos homens que são Klinefelter, por exemplo, 47XY, não gostam de falar que são intersexo, mesmo que eles tenham que tomar muito testosterona para manter as características secundárias masculinas, também porque mexe com a virilidade deles. Então, eu estou trazendo essas questões, porque são questões sociais. Então, lá, vai ser intersexo por causa dos cromossomos, pela ausência de órgãos, não tem útero, não tem ovário, não tem o testículo, que era o caso do meu filho, ele tinha pênis, mas ele não tinha os testículos, não tinha os dois. Então, ou porque outros casos, ele não desenvolve características sexuais secundárias na puberdade, a menina que não menstrua, o menino que não desenvolve, não engrossa a voz, os ombros largos, não tem gogó, não nasce pelo, aí ele tá um corpo assim que parece que nem é de menino nem de menina, um corpo infantil. Aí quando procura o médico descobre que tem características intersexo, às vezes cromossômicas, às vezes hormonais, variações de hormônio. Há também um debate de que mulheres com ovário policístico seriam intersexo porque tem uma vivência intersexo, porque se ela tem ovário policístico e ela vai desenvolver pelo em lugares que não desenvolveria, por exemplo, barba, ou se ela vai virilizar, se ela não toma hormônio feminino, ela está vivendo um estado intersexo.
Então, se ela tem ovário policístico e não engravida, viriliza, se não tomar hormônio, se ela precisa fazer o uso de uma medicação, são estados intersexos. Mas quando a gente fala disso, é um susto tremendo para a sociedade. E aí a gente vai entrar as questões também corpóreas, fenótipo, que não vai ter, às vezes, variação de cromossomo, não vai ter variação de hormônio, não vai ter variação de órgãos, mas é aquela pessoa que você olha para ela, né? E você pensa, gente, é um menino ou uma menina? Sabe? Eu estou dando exemplos bem práticos, que é o que as pessoas trazem, que são características fenótipo. Então, o conceito de intersexo ele é bem amplo. Conceito. Então, vai muito. Aí você me perguntou no que foi a última. O que as pessoas, o que você percebe que a sociedade mais confunde quando fala-se de pessoas intersexo? Eles falam assim, hermafrodita. Intersexo é só quem é hermafrodita. A pessoa é hermafrodita, vou usar esse termo, porque tem pessoas que eu conheço que têm o estado hermafrodita mesmo, que elas preferem ser chamadas de hermafroditas do que intersexo. E eu conheço algumas pessoas. Então, às vezes as pessoas acham que intersexo é só quem tem os dois órgãos. Não é muito raro quem tem os dois órgãos. A maioria são variações mesmo das características. A gente fala entre o sexo macho e fêmea. Existe mais de 47 variações catalogadas pela medicina que são intersexo. E aí, se a gente for pensar, o que mais confunde, quando a gente fala de intersexo, as pessoas falam assim, né? Falando das pessoas, de modo geral, as pessoas da sociedade heterossexnormativa. Ai, isso é ideologia, não existe isso, só existe X, existe Y. Aí fala que a gente está inventando, que a ciência, e aí vem um papo muito louco. E aí, então, assim, existe sim essa coisa de falar que não, isso não existe, isso não é de Deus, tá? E, então entra essa coisa de não aceitar mesmo a existência da pessoa intersexo. Então a sociedade tem essa dificuldade, a maior dificuldade em relação ao intersexo é de achar, não aceitar que é biológico, entendeu? E se você pegar e mostrar, olha, veja isso aqui, ai, não é de Deus, entendeu? Então essa é a maior dificuldade. Entendi. E Thaís, você tem um currículo imenso, né? E além de todo esse currículo, você ainda é escritora. Você escreveu um livro, né? Porque você é mãe de um filho intersexo, o Jacob, que infelizmente faleceu. E eu queria que você falasse como que foi reviver e resgatar toda essa história que você teve com o Jacob. E também eu queria que você dissesse como é estar à frente como presidenta da Associação Brasileira Intersexo, a ABRAI. Então foram duas coisas bem complexas. Né? Escrever um livro era uma coisa assim que, independente dele, eu sabia que ele ia viver pouco, porque não por ser intersexo, mas porque ele tinha cardiopatia muito grave, então cada minuto que ele vivia era uma conquista. Então, para ele se manter vivo era muito esforço por parte dele, né? O livro foi porque, assim, eu como mãe, quando ele nasceu, eu comecei, você teve neném, você fica na cama, aí você fica no celular, eu não achava nada de orientação. Eu fui procurar promotor para saber sobre o registro civil dele, e esse promotor falava, nunca escutei falar disso. Eu fui procurar uma ONG que tem em Rio Preto, LGBT, e eles também não sabiam de intersexo. Eu falava com os médicos, tô conhecendo agora com o nascimento do teu filho. E aí, era muito complicado, ou eu só escutava de fazer plástica, cirurgia, mas para mim aquilo não, aquela informação para mim não me satisfazia, entendeu? E aí meu orientador do doutorado falava, nossa, esses médicos são tudo loucos, eles não conseguem entender que, sabe, a parte psicológica, pedagógica, não é por esse sentido. Então, assim, aí eu achei uma cartilha sobre intersexo, para mães de intersexo, numa universidade federal também. Depois eu faço até análise dessa cartilha no meu doutorado, mas é bom o material, mas também não me contemplou, porque não falava sobre o registro civil, da questão que eu mais tive problema, e da questão, a cartilha fica o tempo todo tentando decidir, no caso que eles colocam lá, se a criança é menino ou menina, não rompe com o binarismo. E eu entendia meu corpo, o meu filho, como um corpo não binário. Então, assim, se ele ia se identificar com menino ou menina, é uma questão dele, mas a cartilha ficava o tempo todo não separando sexo de gênero
e não falava de não binarismo, só falava de binarismo. Então, para mim, assim, foi super frustrante ler aquilo. Então, foi quando eu comecei a pensar, precisa de material. Daí foi quando eu pensei no doutorado, na produção do que hoje a gente fez pela ABRAE ano passado, em parceria com a Secretaria de Saúde de São Paulo, que é um informativo sobre bebês intersexos, que está no site da Prefeitura de São Paulo, através do Comitê de Saúde LGBTI de São Paulo, e que a intenção é depois conseguir entregar isso nas maternidades. Então, me frustra exame de sexagem, me frustra chá de bebê revelação, e o meu filho na gravidez eu sabia que era intersexo, não ia ter. E aí, o que o ultrassom vê? Vê pênis ou vagina, mais nada, não vê o gênero. E aí o livro, a escrita foi muito complexa, porque assim, eu fiquei sabendo, quando o Jacob fez 1 ano, 2017, um pessoal de um documentário da Europa, eles procuram a gente para participar desse documentário, e eles estavam que queriam entrevistar eu e o Beto, porque a gente era os primeiros pais no mundo a assumirem publicamente que tinha um bebê intersexo. E eu pensei, que loucura, gente, esse mundo, porque ninguém assume. E aí, eu pensava já no livro para colocar que isso existe, que tem essa situação. A escrita do livro foi como se eu estivesse reelaborando tudo, foi muito terapêutico. No livro a gente só pode pôr o que não nos dá problema jurídico, né? Então não está tudo no livro. Tem muita coisa que eu queria colocar aqui, mas não está. E então, assim, foi um processo muito terapêutico de reelaborar tudo, de reviver. E tem chegado a mães, por exemplo, de bebês cardiopatas ou com doença rara, elas vão ler e descobrem a questão de intersexo. Então, por o livro falar da vida do Jacob, é um livro autobiográfico, contando como mãe, às vezes alguém quer ver, porque no final pus as cartas psicografadas, que vem da mentora. Estou entrando e saindo do acadêmico. E eu até pensei, quando eu for escrever esse livro, eu pensei, gente, eu sou acadêmica, pesquisadora, mas eu não posso deixar algumas coisas que aconteceram de fora, senão eu vou estar mentindo. Então eu pensei, eu vou pôr tudo, é a Thaís, mãe, escrevendo, entendeu? Sou pesquisadora também, mas aqui eu escrevi como mãe. E eu não podia deixar algumas coisas de fora, porque senão eu ia estar, sabe? Então, se quiser leituras acadêmicas, aí tem o livro Intersexo, tem vários. Na plataforma Cielo tem artigo, tem a tese de doutorado, mas o livro é autobiográfico. E aí, tá aqui o livro, quem quiser, me procura, tem a Amazon também, e tem o e-book agora também. Mas assim, então o livro, como eu não quis pôr a palavra intersexo na capa, por isso eu ponho entre os sexos e cardiopatias, justamente para atingir um público que jamais compraria se tivesse escrito LGBT. Então, aí Entendi. Foi uma jogada de chegar nas outras mães, porque elas têm muita dificuldade de aceitarem os filhos como intersexo. Thaís, como assim, o tempo está esgotando, que você tem compromisso, eu gostaria que você falasse das suas considerações finais e falasse da ABRAE para as pessoas intersexo, que pode estar passando por algum conflito, como procurar você, como que procurar a ABRAE. Por favor, a palavra é sua. A ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, a gente tem o Instagram, ABRAE Intersexo, a página no Face, e daqui 1-2 meses vai ter o site também, e o canal no YouTube já tem um videozinho só lá. A ABRAE, ela vem de vários ativistas intersexo, que já vinham, já faziam militância sobre a pauta intersexo no Brasil. E a gente sente a necessidade de formalizar, inclusive foram esses ativistas que souberam, me acolheram quando eu tive o Jacob, porque o que promotor e médico não sabiam, os militantes e ativistas sabiam, e eles me acolheram muito bem. E aí a gente começa a sentir, até quando se fala do movimento assex, né, o intersexo não entrou só na sigla LGBTI, depois que a gente tinha que regulamentar a ABRAE para poder tá, inclusive na parada do orgulho. Só em 2019 teve pessoas intersexo também representando. E aí, o que acontece? A gente, por tramitação também, que a gente estava no Conselho Nacional de Justiça, no STF, de algumas questões, a gente sentiu necessidade de se regulamentar enquanto associação, então a gente regulamentou ano passado, eu como presidenta, e aí o pessoal todo, foi uma coisa muito maravilhosa, uma conquista.
E aí a Brai hoje a gente é mais uma luta por políticas públicas protetivas, né, e pela visibilidade. Estar à frente é algo muito complexo, né, tem que saber dialogar, tem que ser diplomática, né, principalmente no contexto que a gente vive. Mas, assim, é muito bom, porque a gente tem tido muitas conquistas, né? E eu falo que a Brai vai ter, não só a Brai, mas a minha militância, ela, para mim, vai ter se cumprido quando eu não for mais protagonista, quando Johnny Freitas não for mais protagonista, quando a Mel Ferreira não for mais protagonista, quando o Shea, quando Carolina Yara, esses nomes que a gente vê falando de intersexo, não serem mais protagonistas, porque daí a gente conseguiu ter tantos aliados que a gente não precisa mais ficar sendo visível. E eu percebo isso. 1 ano de Abrai, entrou muito militante novo, a gente chegou em muitas pessoas intersexo e eles estão militando, então tá crescendo demais. E é isso, gente. Muito obrigada, assim, da participação. E é o povo que eu adoro que tá aí. De revê-los. Muito obrigado, Thaís, pela sua participação, por você Ah, nos eu quero falar uma enriquecer. coisa, Alexandre, desculpa te cortar, mas o Alexandre conheceu o Jacob vivo. É uma coisa que poucos conheceram. Eu tive o prazer. Ele teve poucas pessoas tiveram essa convivência. Acho que a Bruna me viu grávida dele. É que assim, eu falo, são poucas pessoas, porque ele foi ficando tão conhecido. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado por enriquecer a gente com todo o seu conhecimento. Gratidão, Festival Bajubá agradece. Muito obrigado. E eu queria agora passar a bola, fazer uma pergunta para Bruna. Bruna, muitas pessoas dizem que ser bissexual, como você já falou, ser bissexual é ser confuso, não saber o que quer, é como se tivesse que sermos, ter apenas um direcionamento do desejo e que esse desejo tem que ser heterossexual. Como que é viver no dia a dia em um mundo que o tempo todo tenta te encaixar o indivíduo no modelo cis heteronormativo? E quais as principais barreiras que você sofre por ser bissexual? Olha, Ali, nossa, que pergunta complexa, né? Essa questão da cis heteronormatividade, nós que estamos aí um pouquinho à margem ou muito à margem, sabemos como ela é impositiva o tempo todo e como há espaços em que esses temas, eles se tornam como se fossem monstros, eles se tornam como se fosse, nossa, uma aberração. Então, a questão mesmo da minha sexualidade e da bissexualidade é uma questão que nem todo mundo que tá ao meu redor sabe. Óbvio, muita gente não sabe. Até porque como eu tô num relacionamento heterossexual há muito tempo, as pessoas, né, aquilo que a gente já disse, me leem dessa maneira. E aí, isso acaba por ser muito complicado, inclusive, Ale, entre militante, entre gente que já teoricamente já é desconstruído, né? Porque eu falei muito da questão de que há muitos homossexuais que são bifóbicos, isso há. Mas também há muito militante que fala aí de opressão, que fala aí de libertação, e que eu já escutei, bissexualidade não existe. Eu já escutei de militante. E que você fala assim, nossa, então peraí, quem sou eu? Eu não existo? Porque aí as pessoas começam a colocar a tua sexualidade num espectro de, você tá querendo só curtir, você tá querendo... Poxa, se eu tô beijando e tendo uma relação com uma pessoa pra curtir, tô gostando, isso não existe, então? A curtição, então, eu estar tendo uma relação, nem que for só sexual, só ficar... Então, só porque é só dessa maneira, não existe a minha bissexualidade. Não é assim que as coisas são encaradas. É só... Eu tava vendo um outro vídeo de umas meninas perguntando, né? Esse eu vi hoje, inclusive. Eram 2 meninas bissexuais que são youtubers mesmo. E uma falando pra outra, né? Mas e aí? O que você acha das meninas que ficam com outras meninas, assim? Meninas que se declaram hétero, que vão pra balada e que ficam com outras meninas. Aí a outra virou e falou assim, olha, então, eu acho que se ela fica com outras meninas, ela já não é mais hétero. Eu acho que ela já é bi, né? Porque...
Qual é o nível da pessoa que vai fazer isso só por fazer, porque não gosta? Nossa, eu odeio, credo, odeio mulher. Nossa, não tem, que nojo. Vai lá e beija e fica com a pessoa. Oi, não tem sentido isso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito maluca, assim, que é justamente tentar a invisibilidade de todas as maneiras. É frescura, é modinha. E eu vejo uma coisa que eu acho muito rica. Eu tenho muitos alunos, e eu vejo muitos aluninhos novos, se colocando nessa posição de dizer, eu tenho interesse, eu vejo aluno adolescente ficando com menino, ficando com menina, e eu acho isso lindo e genial, porque eu acho que é realmente você ter liberdade de se sentir, de sentir o que te atrai, de sentir, sabe, de experimentar. Isso é tão importante no nosso desenvolvimento, porque isso torna a gente adulto mais saudável da cabeça. Bem, porque se a gente fica se colocando no armário o tempo todo, a gente cresce ferradinho da cabeça. E aí eu já tive brigas homéricas, não posso citar nomes, mas brigas homéricas em ambiente escolar, na frente de aluno, falando que não, que isso aí é frescura, que isso aí é para chamar atenção. Enfim, né? A segunda pergunta era, não lembro, quais são as barreiras no cotidiano? Acho que no final eu respondi tudo junto, né? Isso, você já fez um apanhado. Um mix. Porque eu acho que no cotidiano é isso, sabe, Ale? A questão tanto de se firmar, de ser desmentida, tipo assim, desmentida não, desdita. Você fala que você é uma coisa, a pessoa vai lá e fala que você não é. E aí isso publicamente, coletivamente é muito ruim. E que a gente segue na luta, né? Pra não ser invisível. Obrigado, Bruna. Agora a minha pergunta vai para Yuki. Yuki, grande parte da sociedade associa relacionamento afetivo com prática sexual. E as pessoas assexuais vêm mostrar que relacionamento vai além disso. O questionamento sobre como é viver sem sexo deve ser muito presente na vida de um assexual. E a pergunta é, como é viver em uma sociedade que valoriza tanto o sexo? E você, como uma pessoa autista, como é que um autista, ser autista, atravessa toda essa questão da sexualidade? Pois é, eu ia falar que eu não posso falar da minha sexualidade ou falar de assexualidade no geral, sem falar na neurodiversidade, sem falar no fato de eu ser autista e que parece, aparentemente, que existem um grande número de autistas dentro da comunidade e muitos autistas também que são assexuais. Porque quando tu é autista, tu tem uma série de, neurologicamente, é diferente de uma pessoa neurotípica. Então, assim, mas só antes de falar isso, a não binaridade também entra aí. Porque como a gente tem conceitos diferentes sobre as pessoas, as sociedades, normas, do que eu quero fazer, do que eu entendo de... Porque autista tem muito desse negócio de o que faz sentido para mim, eu vou fazer. Se para mim o meu gênero não faz sentido e eu falar que eu não tenho gênero, para mim é isso. Então a sexualidade também é mais um desses pontos. E aí, rapidamente falando, entra uma questão da... Não é psicofobia, mas é uma questão das pessoas neurotípicas não respeitarem e não entenderem a diversidade da vivência neuroatípica, que é o meu caso de eu autista. Então, assim, sobre ser uma pessoa sexual numa sociedade extremamente sexualizada, é difícil, é cansativo. Eu ainda tenho a vantagem, se eu posso dizer dessa maneira, de estar no meio entre ser um assexual e ser sexual. Porque eu ainda tenho momentos que eu estou, vamos dizer assim, extremamente assexual, que eu não quero me envolver com ninguém, eu não quero nada de nada, eu só quero existir, só quero curtir com meus gatos, só quero ver uma Netflix. E às vezes tem momentos que não, que eu estou sexual e que eu quero ter relacionamentos, quero me entrosar com as pessoas. Me lembra muito também esse negócio de ser pansexual, bissexual, quando tu não é uma coisa ou outra, tu é tudo ao mesmo tempo. Que as pessoas, elas entram em parafuso e não conseguem entender de forma nenhuma. Então, assim, é difícil, é complicado, mas, assim, eu vejo que apesar disso tudo, por mais que a gente ouça coisas horríveis sobre pessoas assexuais, de que tu foi estuprado, que tu é traumatizado, que tu não gosta de pessoas, que tu é frio, porque, assim, se tu não realmente não tem uma vida sexual, tu é frio.
Não sei o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Se sendo que a nossa sexualidade, essa parte sexual, é apenas mais uma pecinha nessa coisa chamada existência humana. E isso não me faz menos humano, não me faz infantilizado também, porque tem muito desse papo de assexuais, já que não gosta de sexo, é uma criança. Então, tu é uma criança, não pode ouvir de sexo, tu não quer falar de sexo. E sim, há sexuais que não querem, e tá tudo bem, mas a grande maioria, ou pelo menos que eu vejo dentro das comunidades de assexuais, querem e gostam de falar de sexo. E daí também entra mais uma coisa que as pessoas não entendem. Tá, mas tu é um assexual que não gosta de sexo, mas quer falar de sexo? Como assim? Como se eu, sendo assexual, eu tenho que deletar toda uma parte que eu acho interessante da vida humana. Porque, assim, eu particularmente acho muito interessante toda essa parte de gênero e sexualidade. E agora eu sou estudante de psicologia, então, principalmente na psicanálise, a gente tem toda essa questão de sexualidade, do que é sexualidade também, porque as pessoas resumem a sexualidade a atos sexuais, mas não é sobre isso. É sobre as pessoas que vão estar na sua volta, quem são seus amigos, como que tu demonstra amor e carinho pelas pessoas que estão ali, quem são essas pessoas, como que tu expressa isso para essas pessoas, como tu expressa a tua sexualidade ou a tua assexualidade, porque tem outra coisa que as pessoas... É um pouquinho difícil de entender, eu vou ser sincero, também acho. Que quando a gente fala em assexualidade, a gente está falando em sexualidade. A ausência de sexualidade é uma sexualidade. E eu, como pansexual, também sou assexual. Uma coisa não vai deletar, uma coisa não... Esqueci a palavra agora. Mas não assim, eu posso... Outra. É isso, não exclui. Eu sou diverso, eu sou complexo e eu sou desse jeito. E assim, eu vou dizer que tem alguns dias que eu acho um pouquinho mais difícil ser assexual, porque se eu tô vendo a minha Netflix, tudo é pautado no sexo, são desde filmes, a publicidade, a como tu se expressa, o modo que tu se veste, se tu mostra um pouco mais do teu corpo ou não, se tu não gosta de mostrar do teu corpo. Tudo isso, além de sermos julgados, a gente tem essa questão de, tá, mas como eu, assexual, posso mostrar para a sociedade a minha assexualidade sem as pessoas me julgarem de coitadinho, de depressivo e de todas aquelas coisas ruins que dizem sobre assexuais. Como eu disse para vocês, eu mesma, há uns 3 ou 4 anos atrás, falei assim, pelo amor de Deus, eu não quero ser assexual. Eu prefiro ser qualquer outra coisa do que ser assexual. Como que eu vou me relacionar com pessoas, sendo que eu não quero ter sexo no meu relacionamento, só quero a parte emocional do meu relacionamento, né? Então, assim, é difícil, e principalmente eu vejo uma mudança, porque assim, como eu falei pra vocês, eu tenho 28 anos, e assim, de 10 anos pra cá as coisas mudaram muito, mas assim, de uma forma muito rápida. Desde economia até o modo que as pessoas se comportam, falam, as coisas que elas consomem. Então, para mim, assim, eu vejo que tá mudando as coisas, as pessoas estão começando a entender um pouco mais sobre a sexualidade. Tem algumas séries também que já não são tão sexualizadas, que falam sobre a sexualidade, que eu esqueci o nome agora de todas para falar para vocês, que tem a Netflix também uma que é de adolescentes, Sex Education. Agora eu lembrei, que tem uma menina que fala sobre a sexualidade, que ela compara a vontade de beijar e transar como uma mesa, um buffet. Ela gosta de comer as coisas, tem coisas muito gostosas lá, só que ela não tá afim. E tá tudo bem, porque nesse processo de se entender sexual é muito difícil tu não se ver como uma pessoa quebrada. E principalmente quando tu tá num relacionamento, porque relacionamentos te cobram, tu querendo ou não, olha isso, tu querendo ou não a parte sexual. E como eu falo pro meu parceiro que eu não quero essa parte sexual sem magoar essa pessoa, porque a gente vê em todo lugar que o sexo é natural. Se eu não quero essa parte natural, o que eu sou? Eu sou uma aberração. Se eu não quero ver isso em filme, se eu só quero ver um filme descontraído, de comédia, é muito... Gente, é assim... O sexo, ele tá embutido em tudo, desde as coisas mais simples
eu não preciso estar vendo pornô para estar vendo sexo explícito ali. Tá embutido em tudo mesmo. Então é difícil, mas é uma luta constante e eu vejo que estão havendo mudanças. No meu canal aparece todo dia muitos assexuais tentando se entender, tentando entender por que não gosta disso, por que gosta daquilo, de me relatar experiências de pessoas falando asneiras para eles. São muitos adolescentes. Eu acho isso incrível, adolescentes estarem pesquisando e estarem indo atrás, porque para mim, que eu vivi entre essa transição entre internet e redes sociais, a gente não tinha onde procurar. Simplesmente tu era daquele jeito e as coisas eram desse jeito. Então é difícil, mas eu vejo mudanças na sociedade. Muito obrigado, Yuki. Muito de obrigado. Nada. Bruna, você é uma mulher, você é gorda e você é feminista. E eu fico muito à vontade de falar da questão de você ser gorda, porque eu sei que você é uma militante contra a gordofobia, né? Então muitas pessoas que podem entender isso como algo pejorativo, aqui não, é uma pauta de luta, na verdade. Então você é mulher, você é gorda e você é feminista. Como que essas questões te atravessam em relação à sua sexualidade? E essas pautas, elas têm que andar em conjunto ou têm que andar em paralelo? Né? E assim, e eu queria saber também a questão do dinheiro. A questão do dinheiro supera todas essas particularidades? Por exemplo, você ser uma mulher com toda essa carga de preconceito, mas você ser rica, vai superar essa questão de ser mulher, de ser bissexual, de ser gorda? Gostaria que você falasse sobre isso. Ai, Ale! Cada pergunta... Uau! Essa questão de ser uma mulher, de ser gorda e de ser feminista atravessam a sexualidade. E aí a gente tem que pensar, né? Antes de ser feminista, eu sou mulher e gorda. Então dá pra pensar, a gente, como gradativamente essas questões vão se construindo na minha vida, né? Porque ter sido uma mulher gorda, eu sempre fui. Desde a adolescência eu fui gorda. Isso atravessou a minha vida sexual de uma maneira terrível. Terrível. E houve um momento da minha vida em que sexo me parecia... não minha escolha, me parecia se alguém quer ter uma relação sexual comigo é muito bom, porque eu tô sendo validada, me parecia uma validação. Então não importava muito a minha escolha, importava, tem alguém afim? Legal, estou sendo validada, então mesmo sendo gorda alguém me deseja, então isso, antes do feminismo, me colocava numa sexualidade muito ruim. Eu entendo hoje isso, eu entendo que eu usava esse campo não para o prazer, não para autodescoberta, não para aquilo que eu realmente gostava. Eu usava esse campo para me validar enquanto pessoa, por sempre ter sido gorda. Quando eu me descobri feminista, tanto isso quanto a questão da própria sexualidade fizeram plim na minha cabeça. Não que antes de eu ser feminista eu não tenha tido experiências com meninas. Tive, mas essas experiências, não que eu tivesse vergonha delas, mas elas estavam ali, escondidas. Elas estavam ali. Não vou negar, mas também não vou falar. Não é bandeira de luta, não é pauta, não é nada. Não é algo que a gente tem que visibilizar. Tava ali no cantinho. Com o feminismo, eu percebi tanto da questão do meu corpo gordo, quanto da questão da sexualidade, serem dois aspectos que precisam ser visibilizados. E, inclusive, atravessa a vida sexual, porque quando você tem um corpo que não é padrão e você se lança num momento mais íntimo, porque o ato sexual é um momento intensamente íntimo, em que você se desnuda, né, fisicamente, e que a pessoa vai te olhar e vai ver o seu corpo e vai avaliar e aprovar ou não o seu corpo, quando o seu corpo não é padrão, isso é terrível. E seja entre homens ou entre mulheres, porque as mulheres, elas também, ainda que as mulheres talvez pensem muito mais em personalidade do que corpo, muitas vezes, porque a gente é criado de uma maneira um pouquinho diferente, né? A gente olha de uma maneira muito mais complexa essa relação da sexualidade. A gente não quer só o sexo, a gente quer uma pessoa pro sexo. A gente não quer ir ali num órgão sexual, se satisfazer e tchau. A maioria de nós, tudo bem, tem um momento ou outro que você vai fazer isso, tá tudo bem, mas a maioria de nós quer uma pessoa pro sexo.
né? Principalmente as mulheres. E aí, quer dizer, quase que só as mulheres, né? Os homens são muito relacionados ainda com essa questão física. Mas isso não isenta essas mulheres de muitas estarem ligadas na questão do corpo. Sim, de quererem um estereótipo feminino, sim, de quererem estar com uma mulher dentro do padrão. Então, ainda que eu entenda que menos, ainda tem relação com isso. E sobre a questão da grana, Lê, é óbvio que quando você está numa posição de poder econômico, você consegue um determinado respeito um pouco maior do que as pessoas sem prestígio econômico, mas esse dinheiro, ele não apaga o que você é socialmente. Então, tendo dinheiro, você adentra mais portas. É a mesma questão, por exemplo, do racismo. Tendo dinheiro, você acaba adentrando alguns ambientes que são mais exclusivos, mas isso não apaga o racismo, assim como isso não apaga a gordofobia e não apaga a bifobia. Você pode ser rica, que é o exemplo da Lady Gaga que eu dei, ela continua sendo invisibilizada, ou você pode ser uma mulher gorda muito bem sucedida, o que é raro, né, no campo assim mais midiático, mas isso não apaga a sua gordura corporal. Ok. Então, Voltou. Não voltou. A vocês letra estão me voou. escutando? Agora Voltei? sim. Voltou. Ok, Bruna, muito obrigado pela sua participação. Sexual ainda é muito invisibilizada. O que pode se fazer para que essa pauta se torne mais visível e com isso se torne mais naturalizado? E você percebe que há algum acolhimento dentro da comunidade LGBTQIA+. Bom, dentro da comunidade, não. Para mim não é surpresa nenhuma, porque como pansexual eu já sei o que acontece, com a pessoa não binária eu também sei o que acontece. Mas assim, como eu disse, eu vejo mudanças e eu sou uma pessoa que eu não gosto de esperar pelos outros fazerem para mudar o mundo, para fazer acontecer. Eu sou, se o mundo tá desse jeito, então eu vou botar a mão na massa para mudar ele. Porque eu sei que uma pessoa fazendo inspira a outra a fazer e assim sucessivamente. Então, eu resolvi criar o meu canal exatamente para começar a transmitir os meus conhecimentos e a minha experiência como assexual. Porque durante grande parte da minha vida, quando eu era adolescente, lá com meus 14 anos, e todos os meus colegas estavam beijando na boca, eu só queria sentar na frente do quadro e tirar nota 10, porque eu era nerd. E eu não entendia por que as pessoas queriam tanto beijar na boca e fazer aquelas brincadeiras de verdade e consequência, e eu só queria estudar, eu só queria sair com os meus amigos. Então, eu comecei a notar que tinha uma coisa esquisita comigo, e, como eu disse, eu sou da zona cinza, e em algum momento, eu não sei se por curiosidade, se por pressão do grupo mesmo, eu comecei a tentar me envolver romanticamente, amorosamente, sexualmente, quer dizer, com outras pessoas. E isso foi durante grande parte da minha vida. Até com meus 21 anos que eu estava na internet, eu não lembro como que eu consegui achar, mas eu achei um teste de assexualidade feito por uma pesquisadora brasileira, tem até na UOL Tabu, e eu fiz aquele teste e deu assexual, eu fiz várias vezes e eu falei, é isso, esse é o nome do que eu sou, e eu não achava em nenhum lugar, porque tem essa coisa da biologia falar de assexualidade, mas só em relação a ser assexuado, da reprodução assexuada, quando tu se divide e multiplica, sabe? Então, eu fui começando a juntar. Sempre quando alguém me chama de assexuada, eu falo assim, gente, eu não me reproduzo multiplicando. Eu sou uma pessoa, se eu quiser me reproduzir, eu tenho que fazer igual a todo mundo. Então, é uma piadinha. Então, com meus 21 anos, depois de terminar um relacionamento, por causa da cobrança de sexo que eu não queria, que pra mim, só de ter meu companheiro ali, só de estar na minha rotina,
jogando videogame, fazendo as coisas que eu gosto, para mim já estava maravilhoso, já estava ótimo. Só que para aquela pessoa não estava. Então, me pesou muito e eu comecei a pesquisar mais sobre a sexualidade. Daí depois eu comecei a produzir lá no Saia da Bolha, lá no YouTube, conteúdos para falar de todas as pesquisas que eu tive, de todas essas vivências que eu estava tendo e me descobrindo como assexual. E isso para mim foi muito importante, tanto que hoje, como eu disse, tem muita gente, muito adolescente, até adultos de 30 anos que vêm me falar que se descobriram assexual por causa dos conteúdos que eu criei, porque eu sei, como pessoa LGBTQIA+, que importa sim a gente ter representatividade e ter conteúdos e ter em algum lugar, nem que seja da internet, algum artigo, um vídeo, uma foto dizendo e explicando o que é. Porque a gente é muito invisibilizado, a gente não tem onde se falar isso. Então, para mim, esse foi o jeito que eu encontrei para ajudar outras pessoas a se entenderem e também para eu me entender. Porque eu recebo muitas experiências de assexuais contando a vida inteira, histórias até parecidas com a minha, de eu me achava uma aberração, eu achei que eu estava quebrada, eu pensei que eu precisava tomar remédio, eu já estava indo no psiquiatra para ver o que estava de errado comigo, e sem falar daquela cobrança da sociedade por sexo. Então imagina isso na cabeça de um adolescente, de uma pessoa que quer se relacionar, mas não entende o que está de errado, por que as pessoas te ignoram, ou por que te chamam de coitadinho, ou porque falam pro teu companheiro, tu tá por pena, né, com esse assexual. Tu deve trair ele, né, porque quem vive sem sexo, ainda mais se tu for monogâmico, então a saída seria trair, né. Então, esse foi o jeito que eu encontrei para começar a ajudar as pessoas e inspirar as pessoas também a falarem mais sobre a sexualidade. Hoje eu procuro no YouTube sobre o assunto, tem vídeo de tá todo mundo falando sobre isso, graças a Deus, eu fico muito feliz. Que nem eu disse, na parada também de 2019, tinha representantes tanto de intersexo, que foi lá que eu conheci intersexo, inclusive, e também sobre a sexualidade, sobre outros gêneros e sexualidades que também não são muito falados. Então, eu esqueci a pergunta. Memória é horrível. A Lê, tá nos ouvindo? Agora tá, agora... Ele deu um sorrisinho, mas ainda eu não ouço. A Lê tá mutada. Agora sim. Gente, eu gostaria que vocês... O bate-papo tá muito bom, mas gostaria que vocês fizessem agora as considerações finais. Assim, falasse dos seus canais, aí que eu sei que vocês têm, e o que vocês falariam para as pessoas assexuais e bissexuais que estão indo nesse momento e que podem estar em conflito. Então, Bruna, a palavra é sua. Eu quero agradecer muito, muito, muito pelo convite para estar aqui. De verdade, eu fico muito feliz, porque é um tema que eu quase não falo, né? É um tema que inclusive deu toda essa polêmica, então talvez seja um momento sobre falar, né, sobre isso, já que eu preciso ficar me provando, mas é importante porque é sair dessa invisibilidade sim, se reafirmar sim, e é fazer outras pessoas também se sentirem mais livres, né, para se sentirem dessa maneira. Então, muito obrigada, o festival que seja um arraso e que seja uma de muitas edições. O meu Instagram é @senhoritagorda. A minha principal pauta de militância é a questão da gordofobia, mas eu também milito pela questão do veganismo, né? E sou feminista, como a Lê disse muito bem. E se você tá aí, acanhado, com medo, envergonhado, e você sente que você já tem força para se expor, para mostrar, né? Porque também é um processo de construção de força para assumir aquilo que se é. Exponha,
mostre que você existe, não faça as pessoas tornarem a gente mais invisível do que a gente já é. Eu acho que é super importante isso, porque é o que o Yuki falou, né? Quando você aparece, outras pessoas se sentem estimuladas a aparecer também. Então é isso, obrigada, viu? Obrigado, Bruna. Muito obrigado. Yuki, a palavra é sua. Bom, também gostaria muito de te agradecer por estar participando desse evento. É muito importante para mim, tanto pessoalmente como profissionalmente, porque eu entendo que o meu trabalho tem uma relevância, por mais que às vezes dá vontade de desistir, largar tudo, porque dá vontade, não vou mentir aqui. Fico muito feliz, espero que tenhamos mais e mais festivais, espero poder participar também deles. Bom, sobre o que eu faço, eu sou criadora do Saia da Bolha, lá no YouTube, é @Saia da Bolha, tá? Tem no Instagram também e nas outras redes sociais, daí só boto uns 2 underlinezinhos que vocês vão achar. Eu queria dizer para você, pessoa da comunidade LGBTQIA+, ou você assexual, que não tenha pressa para se entender de uma vez, porque eu vejo que tem muita gente que quer saber quer se entender naquele momento e quer entender todas as suas questões. Para se entender, é um caminho que a gente tem que construir. Eu tenho 28 anos, eu levei todo esse tempo e ainda vou levar mais tempo para me entender, e não tem problema, isso não é uma corrida contra o relógio. Vai existir sim pessoas da nossa comunidade que vão te não consigo falar a palavra. Vão tornar a tua existência nula, mas não se preocupe com essas pessoas, porque a única pessoa que você tem que se importar é com você mesmo. E a única coisa que eu digo é: tenha calma, procure sobre o assunto, converse com outras pessoas. Como a Bruna disse, tem que mostrar coragem para duvidar de si e para falar por aí e para comentar no YouTube, pro seu youtuber favorito. Então, calma, respeite o seu processo, tudo vai dar certo no final, você não está sozinho e sempre vai ter gente idiota no meio do caminho e também tá tudo bem com isso, tá? Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Gente idiota tem tudo quanto é lugar, né? Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Yuki. Eu gostaria de agradecer você que assistiu essa live, que participou de todas as lives durante essa semana. E se você perdeu alguma das lives, é só entrar no YouTube, na companhia Ir e Vir. E gostaria de agradecer muito mesmo, que eu tive o prazer de dividir toda essa mediação durante toda essa semana com a maravilhosa Gaia do Brasil. Muito obrigado, Gaia. Muito obrigado mesmo. E a palavra é sua. Ai, Ale, eu que agradeço. Foi maravilhoso. A gente teve encontros aí fantásticos. Eu quero aproveitar e aqui agradecer a querida Bruna por ter compartilhado conosco. Eu sei que quando a gente passa para o lado da pessoalidade, né, do que nos forma, do que nos é, e isso é muito sensível. E vocês terem, você, Yuki, a doutora Thaís, ter essa sensibilidade de vir até aqui, se comunicar, falar com a gente, isso para mim é muito importante para o festival, para a companhia. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Yuki. Obrigado, Bru. E é isso. Pessoal, acompanhe. Quem não assistiu ainda, volta lá, assiste os encontros virtuais. Ainda continua a programação do Festival Pajubá hoje, que é o último dia. Então fica totalmente ligado aí, não perca isso. E agora eu quero passar aqui para nossa querida Bruna, que ela vai fazer hoje a nossa poesia de encerramento desse diálogo. Procura aí, Bru! Gente, 1 minuto! Eu esqueci que tá no celular, peraí! Peraí, não, eu tenho aberta aqui, tô louca, eu tenho ela aberta aqui, calma, eu fiquei nervosa. Ai, Bruna! Que ótimo, só a cara isso, Bruna. Não, eu fiquei nervosa porque me deu um estalo, eu falei, como que eu tirei o celular? Mas que tá carregando, gente, mas eu deixei aberto o Instagram o WhatsApp só pra mostrar, pra ler a poesia, enfim. Maravilha, Bru! Com suas palavras, encerre aqui pra gente com uma bela poesia, esse debate maravilhoso, esse encontro incrível.
Será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Para mim soa tão confuso essa necessidade de alguém que é diferente enfrentar um mar de gente, lutando por igualdade, e talvez essa igualdade, essa tal pluralidade, seja a mais pura vontade de viver a liberdade, de ser só o que se é, de ser homem, ser mulher, de ser quem você quiser, de ser alguém de verdade, seja trans, seja transparente, seja simplesmente gente, mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você se julgue diferente. Eu reforço, seja gente, urgente. Eu reforço, seja gente, urgente. Há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar tem o dever, amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender. Que ninguém tem o dever de ser igual a você. Apenas seja. Enfrente essa peleja contra uma sociedade que se acha no direito de lhe julgar com maldade. Seja de verdade. Afinal, sua alma, do seu corpo e da sua identidade é você. E só você que possui autoridade. Braulio Bessa. Muito obrigado! Um grande beijo para vocês. Acompanhe a programação do Pajubá. Gratidão. Tchau, tchau.